Qualidades de um bom revisor de texto. O que é preciso, pessoal, para ser um bom revisor de texto? Primeiramente, é preciso de formação. Além da formação, é preciso, eu acredito, de um pouco de sensibilidade para lidar com o cliente. Às vezes o revisor de texto é um ótimo revisor, mas ele não tem as sacadas do processo de interação, o processo de ouvir o outro, de dar atenção para o outro, né? É importante saber das expectativas do autor do texto, né? Porque, embora você seja revisor, você não é o detentor absoluto do conhecimento e nem deve se colocar dessa maneira. É importante interagir com o autor e saber as expectativas dele, propor a ele, explicar a ele o seu ofício, para que não haja maus entendidos, né? Um revisor de texto também precisa ser, eu acredito, uma boa característica, bastante perfeccionista, né? Precisa ser uma pessoa que pensa bastante, né, que consegue, que tem uma certa complexidade em relação ao pensamento, que consiga fazer muitas associações, né, não só relativas a questões ortográficas e gramaticais, mas que tenha um olhar, por exemplo, para o contexto de circulação do texto, né, que lance um olhar para o conteúdo do texto, às vezes também, para conseguir entender algumas questões no texto, e que lance um olhar principalmente para o autor do texto, né? Outra coisa que eu acho importante para ofício de revisão, né? É importante ter a humildade de compreender o texto não como um processo absoluto, né? E de se colocar na posição não daquele perfeito, é se desarmar. Eu acho que isso foi um dos grandes aprendizados na área de revisão de texto ao longo de todos esses anos, né? A gente tenta atingir a perfeição, mas ela não é possível, né? Então, mas isso não pode ser usado para a gente banalizar a busca por essa perfeição, né? Para a gente fazer o nosso melhor, né, para a gente se dedicar pelo outro, pelo texto do outro, né? O outro, eu acredito que ele veja melhor. Os filósofos dizem isso, basicamente. Ele está em um processo, isso é contraditório, né? Ele está num processo, num espaço, que a pessoa que está envolvida ali, o autor do texto, não está, né? E é claro que o próprio autor ele tem a sua relevância, a sua importância, mas eu acredito que esse afastamento da coisa em si, que é trazido pelo revisor, ele seja muito válido, porque às vezes a gente está tão limitado na nossa própria realidade, a gente não consegue ver além, né? E ter essa sensibilidade como revisor é importante, né? Porque eu acho que o profissional dessa área, ele deve se colocar não só nesse lugar objetivo de cumprir regras, e mesmo assim algumas regras elas têm que ser pensadas a determinados contextos e ao gênero textual em si e à intenção do autor. Então essa questão de seguir a regra, ponto, né? Nada mais além da regra. É preciso rever esses posicionamentos absolutos, porque eles não são absolutos, né? E eu acredito que um revisor de texto ele seja uma pessoa paciente, né? Pessoas que sejam muito ansiosas, pode ser que funcione, né? Pode ser que a pessoa consiga, por meio da revisão, que exige muito conhecimento e exige bastante do revisor, que ela consiga esgotar as energias dela no processo de revisão, que isso seja positivo de alguma maneira, né? Mas dependendo, a pessoa precisa ter uma certa cautela, né? Principalmente em relação a prazos, em relação para que ela não gere uma ansiedade sobre a respeito de quando ela entregará o texto, né? A todas essas questões. É preciso ter paciência no processo de revisão. É preciso pensar criticamente a língua e a sociedade. É por isso que eu utilizo a nomenclatura de um serviço chamado revisão crítica, né? E a crítica ela é extremamente importante. Saber o que é crítica, né? Também cumprir prazos, ter palavra, né?
Então, se você diz para o seu cliente que você vai entregar o trabalho dia tal, a hora tal, você precisa cumprir esse prazo. Se você tiver algum problema, diga isso antes para o seu cliente, né? Se coloque no lugar do outro. E bom revisor, alguns teóricos dizem, é aquele que desconfia, né? E isso permite a construção, eu acredito, do senso investigativo, que é fundamental para o revisor. Ele não deve consolidar o pensamento dele em certezas, mas sim na desconfiança e na pesquisa, na busca, né? Eu acredito que o bom revisor ele seja aquele que desconfia, e não aquele que tem certeza absoluta de tudo, ou que se coloca nesse lugar, né? Pessoal, eu tenho vários artigos sobre revisão de texto, vários vídeos aqui, vários áudios. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem um comentário no meu site ou escrevam para mim, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.